esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória ao Senhor. Naquele tempo Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beber algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuser as mãos sobre doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos faça conhecer o mistério que está escondido naquele homem, filho de um carpinteiro. Qual é este mistério? Aos olhos dos homens, escondido, logicamente, porque aos olhos dos homens aparecia quem? Um homem. Muitos perguntavam: mas ele não é o filho do carpinteiro? Nós conhecemos Maria, nós conhecemos seus irmãos, conhecemos a sua família. O que pode vir de bom de Nazaré? Não é Harvard, não são as universidades de teologia de Roma, não é Oxford. Aí que nós podemos compreender bem claramente que o mundo é uma coisa, Cristo é outra coisa. Porque Jesus coloca um problema muito simples aqui, mas muito sério. Quem crê em mim? Ele não fala se você for puro, se você for justo, se você for santinho, se você cumpre todos os seus deveres. Ele fala quem crer em mim. Gente, para eu crer em alguma coisa, eu devo conhecer o valor daquela coisa. Se eu quero tomar um remédio, ou eu confio no médico que me dá o remédio, ou eu devo conhecer o poder do remédio, não é? Este é o problema. Não é crer. Muitas vezes eu já falei, fé é uma coisa, crença é outra. Crença é outra. Os povos, os homens, inventaram sempre os seus deuses. Porque tem necessidade, diante da limitação da nossa inteligência, dos nossos desejos, diante da angústia, de criar alguma coisa. Aí criamos as crenças. Olho gordo, aí por diante. Entendeu? Agora, fé e conhecer o valor. Por isso que São Paulo fala que Deus nos faça conhecer o mistério daquele homem. Nele fala em outro lugar, está nele, naquele homem, está toda a sabedoria do mundo. Preste bem atenção. Aqui não é brincadeira, não. Toda a sabedoria do mundo. Quer dizer que aquele homem
tem mais sabedoria do que todas as universidades do universo inteiro. Ele conhece mais o ser humano do que todos os psicólogos, os psiquiatras do universo inteiro. Ou você crê ou não crê. Então, crer em Cristo, por quê? Ele o constituiu cabeça da igreja. E o que é a igreja? A igreja é a humanidade. A sua igreja é a humanidade. Toda. Quando ele, o Verbo, se fez carne, se encarnou, assumiu a condição humana, o próprio Deus veio fazer a história da humanidade. Deu para entender isso ou não? Meio difícil? Desculpe que se não compreendermos isso, não vamos compreender nada. Ele se fez carne. Ele entrou na humanidade no sentido geral como Deus feito homem. Então nele assumiu ele assumiu a condição humana da humanidade, e que depois ele irá assumir também, isso já vimos na Quaresma, na Paixão de Cristo, ele irá assumir também os nossos pecados. São fatos históricos, gente, não tem como, você acredita ou não acredita, não tem como. São fatos, realidades. Não é imaginação, não é meditação, não é sonho, não é projeção. Senão vai acontecer isso. Eu estava meditando nestes dias, porque psicanalítico, vocês ouviram falar do Padre Pio, não é? Aquele que tem os estigmas, tá? Então, a igreja organizada, como sempre, ela tem que fazer o papel dela, mas só. Mandou um psiquiatra, que era também um convertido, o Padre Gemelli, vocês ouviram falar também do Hospital Gemelli, lá de Roma. Ele tinha se convertido, era um grande psiquiatra. E mandaram visitar o Padre Pio, que tinha estes sinais, além dos outros sinais. E os dois não se davam bem. O Padre Gemelli era um homem bom, eu conheci ele também, tem uma cadeira de roda. E conclusão, o que ele é? Por que os estigmas? Não, é porque ele medita muito na Paixão de Cristo, então são sinais psicossomáticos. Isso todo mundo sabe, não? Porque quando você está nervoso aparecem umas manchas, isso, aquilo, não? Então são sinais psicossomáticos. Ele medita muito, então apareceram na chaga. Pode acontecer essas coisas, mas são outras coisas, não é do Padre Pio. Aí falaram para o Padre Pio, que era muito bom senso também pela sabedoria de Deus, falaram, você sabe o que falou fulano? Não que se falar pelo nome. O que falou? Que as tuas chagas são sinais psicossomáticos. Eu sei, porque li as cartas do Padre Pio, como aconteceram esses estigmas, os fenômenos que Deus realizou nele. Ele falou, diga para o fulano, para meditar muito nos chifres da vaca, para ver se desponta o chifre da vaca na cabeça dele. Que nem fui no pronto-socorro, não, tinha um menino tomando injeção, não, é dor psicológica. Falei, achei que esta dor psicológica. Porque uma vez uma enfermeira me enfiou dentro, enfiava coisa, doía, disse que era dor psicológica. Só no braço direito, o braço esquerdo não era dor psicológica, quando acertou. Entende? Então, só que dele era encarnação
Cristo. Incorporação de Cristo. Uma palavra que parece quase uma culpa, parece, não é? O Espiritismo. Porque Cristo é a cabeça. E você bate a cabeça para ver se o corpo funciona. Tem um derrame na cabeça para ver se a sua inteligência funciona, se os seus membros funcionam, se você tem coordenação motora. Faça isso. Então o mistério de Cristo, por que mistério? Porque além da nossa possibilidade de conhecer, nós só podemos crer. Depois iremos adquirir isso, não se preocupe não. Porque quando se fala da glória, se fala exatamente de sermos preenchidos de toda a sabedoria de Cristo. Cada um no seu tamanho, de acordo com como procura. Procura pouco, vai receber pouco, vai ficar satisfeito, mas com pouco. Procura muito, vai receber muito. Entendeu? Então, nós seremos repletos da plenitude de Cristo, porque Deus se comungou com a humanidade através de Cristo. Foi a maneira dele vir à Terra. Por isso, que já outras vezes eu falei, quando antigamente Deus mandou construir o templo para si. Porque todos os outros povos também têm o templo. Então tem que ir no templo para rezar, que lá era o lugar sagrado. Outro dia eu falei lá, tinha a procissão Aparecida. Falei, pô, desculpe, vai falar quase uma palavra. Mas ainda estão continuando como o Antigo Testamento, antes do Antigo Testamento. Os pagãos têm um monte de santuários, a gente fazia procissões, gente, imensas. Os muçulmanos têm a Meca, onde vão milhões de pessoas. Você nunca viu aquela cena, só de um lado ver a procura dos povos maravilhoso, de outro lado loucura pura numa pedra. Os cristãos vão indo no Santo Sepulcro. Não estou desfazendo de nada de ninguém, pelo amor de Deus, gente, mas eu tenho que ser claro. No Santo Sepulcro, onde ortodoxos, católicos e armênios brigam vassouradas para defender um pedaço de terreno onde Cristo foi crucificado, foi sepultado. Gente, vamos criar juízo. Por quê? Porque com a vinda de Cristo, gente, Deus escolheu para ser o templo, o nosso corpo. Ou Ele está dentro de nós, não está em lugar nenhum. Ele não está em lugar nenhum. Se Ele não habitar dentro de nós, não está em lugar nenhum. Pode estar, lógico, na Eucaristia, na confissão, lá, na igreja, mas são mistérios, veja, especiais, espirituais, que você pode encontrar em qualquer lugar. Qualquer padre até que não presta, mas que ele te dê a confissão, ele te dá algo que está além dele mesmo, te dá o perdão dos pecados. Mas isso já é um poder que Deus transmitiu, mas não é mais um lugar, o santuário de Deus, gente, não é mais um lugar. E eu falei para uma moça, mas será que Deus, perguntava lá no convívio, mas será que Deus pede, porque uma ou duas parece, não sei quem foi, a pé até aparecer, pede tanto sacrifício? Falei, não, pelo amor de Deus, fique tranquila, Deus quer que você goze a vida. Ah, tá, se alegrou, o Frei falou, já viu, mas você aceita de ser a serva de todos, humilhada por todos, e trabalhar por amor? Ah, não, Frei. Então, minha filha, você não vai a lugar nenhum. Isto custa mais do que ir a pé, Aparecida. Custa o nosso ego. O nosso ego. Eu, servo dos outros? Não. Mas é difícil compreender. Onde vocês são mães, gente? Vocês se fizeram servo dos vossos filhos, limpando o bumbum,
limpando a cama. Gente, não existe amor sobre a terra? Existe, sim. E Deus que é puro amor, não pode indicar para nós um caminho diferente para a gente alcançar a própria plenitude. Não é tão difícil de se entender. Se compararmos e acreditarmos que nós somos o quê? Um respingo daquilo que é Deus. Então esta é a primeira parte de conhecer o mistério de Cristo. Ele que se torna a cabeça de toda a humanidade, nos conforta um pouquinho na nossa fraqueza, nas nossas dúvidas, na nossa angústia, na nossa busca. O quê? Nos conforta vendo os apóstolos, depois que ele tinha morrido, tinha sofrido, tinha ressuscitado, tinha um homem vivo que tinha morrido na frente deles. Ainda lhe perguntam: e agora que você vai restaurar o reino de Israel? Pô, se fosse eu já tinha desanimado por completo. Tanto tempo junto, não entender bolufa nenhuma, para não dizer outra palavra, não? Não entenderam nada. Ainda pensa no reino da terra. Ainda pensa no reino da terra. Compreende? Não cabe a vós compreender. Vai, deixa para lá. E o reino de Deus, exatamente, é o povo que quer segui-lo. As pessoas que querem segui-lo. Eu gostaria, pela minha curiosidade, sempre de conhecer tudo, como acontecerá, mas a minha cabeça é muito pequena para entender a imensidão da sabedoria de Deus, como Ele se revela e como Ele se comunica com a humanidade toda. Como? Eu vi efeitos muitas vezes nas conversões, etc., coisa que nenhum de nós, nem eu, nem nada poderia fazer, Ele fez. Tudo bem, mas como vai se comunicar assim na humanidade? E quem que vai acreditar? Quem que vai acreditar? Também não sabemos. Eu vi gente que acreditaram no momento da morte, morreram com uma paz imensa, infinita, tinha alcançado a finalidade. O homem que lutou a vida inteira para ser rico. No fim, isso não lhe dava nada. Só o encontro com Deus que realizou os seus sonhos, porque todo mundo quer realizar os seus sonhos, não é? Agora a filosofia é realizar o meu sonho. Entenderam? Então, e o corpo? Por quê? Aí que está o problema da história. Aqui vem a história individual, social e da humanidade toda. Nele havia vida. Quer dizer, vocês poderiam me concluir a coisa? Se nele havia vida, fora dele o que existe? Morte. Mas nós somos como os apóstolos. Então eu vou fazer uma promessa: se eu vou sarar, Ele vai me devolver a vida do corpo, não é? E agora que você vai restaurar Israel, vai me devolver a vida do corpo. Então vou fazer promessa, assim meu filho sara. E vou fazer isso. Nele havia vida. Em Cristo, neste homem, nós compreendemos o que é a vida. E vida. A vida que é superior à própria morte. Física, biológica. É superior aos próprios demônios que podem possuir os homens. Então a vida inteira daquele homem, filho de um carpinteiro que não veio, como falei, de Jerusalém, não veio dos templos, não veio das faculdades, não veio das universidades, aquele homem tinha poder sobre o mal que estava no mundo. Tão simples a vida de Jesus, não é? Mas os homens preferem mais acreditar no ET
a bondade que vem através de um monstrinho do que um Deus que vem através do ser humano. Oh, raça danada que somos nós, não é? Oh, raça danada. Estamos nos desclassificando totalmente como seres humanos, sendo que Ele veio viver a nossa condição humana, a nossa realidade humana. E depois falará o quê? Deus o levou até Ele. Lógico, a linguagem só pode ser assim, nós não temos linguagem para expressar os acontecimentos divinos. E o fez sentar à sua direita acima de todo o trono, todo o poder, de todos os anjos, de todas as potestades. E mais uma vez, voltamos aos conceitos dos homens e aos conceitos, a ideia, ou revelação, melhor ainda, que não é nem ideia, a ideia pode sair da minha cabeça. Revelação, eu tenho que crer. Pascal, o famoso Pascal, que não estudou, sabe, tal de filósofo francês, que diz que era o homem. O homem é um coitadinho, o homem é um caniço, mas é um caniço que pensa. Grandeza do homem. Grande frase que atravessa os séculos passa para todo mundo e todo mundo estuda para conhecer que é este ser que único no universo pensa. Deus nos revela quem é o homem. Tu és meu filho. Isto não atravessa os séculos. Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Vocês podem compreender como é simples crer e como é difícil dobrar a nossa inteligência, porque nós somos eternos adolescentes. Eternos adolescentes. Eu lembro, devia ter 13 anos, quando comecei a compor as minhas primeiras frases. Não repetia o que aprendia, não. Me senti onipotente. Tinha alcançado a maturidade de homem. Eu pensava, eu realizava, eu criava. Crer é diferente. E aceitar a realidade que Deus me revela. E Deus me revela em Cristo Jesus. Nele nos revela a vida humana. Nele existe uma história. Não é a história de um homem poderoso. Não é a história de uma atriz. Não é a história de um atleta que depois fenece. Que brincadeira feia. Lutou contra o câncer. E depois não deu. Foi vencido, morreu. Lutou contra a velhice. Depois envelheceu, morreu. Lutaram, conquistaram tronos, conquistaram povos, ficaram ricos. Depois, os impérios acabaram. É história, gente. Não é filosofia, não é pensamento, não é ideia, é história. Lutaram para alcançar os seus sonhos. Depois que alcançou o sonho, se sentiu vazio, frustrado. Tem nada mais triste do que o fim de uma festa. Não é? Nada mais triste do que o fim de uma festa. E assim é a nossa vida. A procura de criar uma contínua festa, que depois acaba na tristeza. A vida de Cristo
daquele homem, repito mais uma vez, um carpinteiro de Nazaré. Lutou contra os males, enquanto estava na terra, venceu todos os males. Queria prendê-lo, ele saía tranquilamente, não tinha chegado a sua hora. Um monte de vezes tentaram matar Cristo, não foi uma vez só. Ele sempre se esgueirou, saiu fora. Não tinha chegado a sua hora. Mas quando chegou a sua hora, ele travou a última luta. A luta contra o pecado, o mal, que nos atinge, que nós não sabemos bem o que é este bendito câncer, que se chama pecado, que destrói tudo. E todos. Ele assumiu. Então, ele, esta vez, não foi o Padre Pio que incorporou Cristo dentro dele. Foi Cristo que incorporou nós, a humanidade. Como já outras vezes falamos, naquele grito de: meu Deus, por que me abandonaste? Está o grito de todos nós. O grito de todas as nossas angústias está naquele momento. Ele incorporou nós. Porque ele tinha que construir uma humanidade nova. E não poderia construir uma humanidade nova se não destruísse o mal que atingiu a humanidade, que é o pecado. Então se luta contra as doenças físicas, se luta contra a pobreza, se luta contra isto, contra aquilo, é justo que se faça também isto. Mas a luta contra o pecado, poucos procuram. Às vezes com boa vontade se procura com as próprias forças, e a gente sempre é derrotado. E nos esquecemos, mais uma vez nos falta a humildade, de procurar Cristo que tira o pecado do mundo. Não sou eu, Frei Vitório, que tiro o pecado do mundo, nem de mim. E nunca vou conseguir tirar, porque Ele me domina. Mas se Cristo entrar dentro de mim, deixar Ele se expandir dentro de mim, Ele tirará os meus pecados. E eu não serei mais escravo dos pecados. Qualquer tipo de pecado. E a última consequência do pecado que destruiu o homem era a morte. E ele lutou também contra a morte. E ele ressuscitou. Venceu a morte. Uma vez vencida a morte, o seu trajeto, a sua vida, não acabou no sepulcro. Não acabou em cinza. Não acabou comido pelos velhos. Uma trajetória que tem uma meta. Esta meta é a plenitude da vida. Porque Deus é vida. E ele voltou para a plenitude da vida. E sendo que ele voltou como homem, eis o reino de Israel, que os coitados dos apóstolos não tinham entendido. Agora vai restaurar Israel. E nós não entendemos também. Ele voltou nesta plenitude da vida, que a gente chama de glória. O que é a glória? Já que eu também um crente na televisão ontem, falar da glória, até escolhi os trechos, não? Pulou sobre onde São Pedro falava para não aproveitar dos fiéis para ficar ricos, não. Só ficou na glória. Ficou só na glória. Entendeu? Aí, o que é a glória? Você sabe o que é a glória? A glória de Deus é o homem vivo. Esta é a glória de Deus. O homem vivo. E quem é o homem vivo? Se Cristo é vida, quem está repleto de Cristo? Então nós todos seremos transformados. Teremos a nossa identidade. Muita gente se pergunta se vou conhecer meu pai, minha mãe, etc, etc. Jesus falou que lá a gente não toma mulher, nem casa, nem tem filhos, nem tem pai, nem tem parentes, não tem nada.
Mas como é que vamos viver? É porque exatamente a gente não entendeu o que bem é o amor. Nós conhecemos o amor afetivo, mas não o amor puro. Quando São Francisco andava pelos Campinas, aí chorando, um homem perguntou, não conhecia ele ainda, por que está chorando? Eu estou chorando porque o amor não é amado. A gente ama as criaturas, mas não ama o amor. Aquele que pode expandir o teu ser. E o amor é uma essência, é o próprio Deus. Não é um sentimento que vem de mim. O amor é o próprio Deus. Então Cristo voltou para a sua casa. E a história, acho que não acabou. A história continua. E será uma história eterna. Daquele que desde a eternidade criou do nada todas as coisas, incluía nós dentro da história. Ele veio fazer a nossa história, mas nos levou para viver a sua história. Gente, esta é a fé cristã, simples. Acho que não é complicada. Mais uma explicaçãozinha para vocês compreenderem bem o que quer dizer o homem vivo, que é a glória de Deus. Muitos de vocês são pais, não é? Qual é a glória de vocês? Não é a realização humana de seus filhos? É ou não é? Me diga vocês, eu não posso dizer. É ou não é? E nisso compreendemos que somos filhos de Deus. A glória dele será a nossa realização. Por isso que como para os seus filhos e para nossos filhos, pensando meus pais, recebemos tudo de graça. E quando alguém me fala, mas eu amo a Deus, não, por amor de Deus, não fale mentira. Não fale mentira. Nós somos amados por Deus, mas nós não amamos a Deus. A criança concebida no ventre materno ama sua mãe, ama seu pai, tem capacidade. A criança que nasce, que amamenta, ama seus pais, procura para se alimentar, é vida, procura a vida neles, está certo? A criança que se suja, a criança que cria, não ama. Não tem capacidade para amar, mas é amado pelos pais, é concebido do nada para a vida pelos pais, é alimentado pelos pais, é educado pelos pais, vive com o sacrifício dos pais. Depois, quando ele tomar consciência disto, ele vai amar seus pais, se tomar consciência um dia. Por isso nós poderemos amar a Deus depois de tomarmos consciência de tudo aquilo que Ele fez por nós. Esta é a história de Cristo. Esta pode ser, se quisermos, a nossa história.